Edu, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite no convite e compartilhar com a gente algumas novidades e aí de toda essa sua trajetória também, né? Muito obrigado a vocês pelo convite, Seja que foi bem-vindo, muito Edu. gentil e principalmente de ver o Naga de novo, que faz tempo que a gente não se vê e é sempre fazia um tempo, prazer é a gente verdade. estar junto. É um prazer. Edu, a gente estava conversando agora há pouco sobre arquitetura, né? Aqui nos bastidores. E eu gostei muito da definição que você deu. O que é arquitetura para você? Arquitetura é a somatória da atitude criativa e de tecnologia em função do homem, respeitando o meio ambiente. Para mim isso é arquitetura, é uma coisa muito simples, não tem erro. A arquitetura é feita para dar conforto ao ser humano. Toda arquitetura que não dá conforto ao ser humano, esquece, é um monte de tijolo e não serve para nada. A outra coisa, a arquitetura para mim tem que ser simples, ela tem que ser clara, ela não pode ser confusa, ela não é um labirinto, é um lugar onde você pode andar sem precisar perceber aonde você está e se orientar de uma forma correta. E você vê que isto é uma realidade dentro dos escritórios, que há muito tempo atrás os escritórios eram labirintos. Você deve lembrar disso, porque eu me lembro disto. E hoje os escritórios abriram. Por que abriram? Porque as pessoas precisam se encontrar, elas precisam se conectar. Por isso que eu não acredito muito nessa nova situação provocada por uma pandemia, de separar as pessoas, e de separar as pessoas através de um processo digital, vamos falar assim, ou de uma facilidade que a tecnologia, ou que o mundo digital nos permitiu. Tá? Eu falo que existem as seguintes situações, e eu participei disso, tá certo? Que é o escritório não elétrico. O escritório elétrico. Não sei se vocês lembram da IBM elétrica, que era uma coisa fantástica, né? Aí começou o eletrônico e o digital. Nós temos, digamos assim, na quarta etapa, depois do eletrônico entrou o digital e a próxima é a holografia, vamos dizer, os avatares, todo um metaverso, um verso que nós ainda não conseguimos pronunciar direito, mas que qualquer hora dessas nós vamos pronunciar. Tá? Então, nesse momento, por exemplo, eu aos 11 anos aprendi a escrever numa máquina Hamilton, que tapava o teclado, era tec, 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 tec. Aí depois vem a época do telex. A gente passou por todas essas fases, entendeu? E a evolução humana parece que continuou não entendendo esse processo. Os homens estão abrindo os seus espaços, mas não entenderam aonde eles vivem. E essa é a coisa mais crítica. E o que você acha que deve acontecer daqui para frente para melhorar essa performance dos ambientes de trabalho? A primeira coisa é respeitar a mãe. Essa mãe chama Mãe Terra. Já ouviu falar nela? Uhum. Ela é uma figura viva, tá? Ela não fala português, ela não fala inglês, ela não fala chinês, não fala russo. Ela só fala 4 idiomas. A terra, o ar, a água e o fogo. E nós maltratamos essa figura diretamente. Nós estamos maltratando ela, jogando 34 gigatoneladas de CO2 na atmosfera por ano. E ela responde para a gente com chuva, terremoto, inundações, todas essas manifestações. E cada dia ela fala isso mais forte e mais forte. E esses imbecis chamados seres humanos não conseguem traduzir
essa literatura, ou esse texto, ou esse verso, ou esse sentimento que a Mãe Terra fala para a gente. E é aí que começa o processo todo. A gente só vai conseguir melhorar o entendimento nosso a respeito de todos os seres humanos a partir do momento que a gente tenha respeito à Mãe Terra e saber como que a única responsabilidade nossa como arquiteto ou como urbanista é entender e respeitar isto e fazer o trabalho de arquitetura de interiores e de urbanismo e das casas, tudo de acordo com o respeito a essa Mãe Terra. Então, aí é que começamos a conversar sobre arquitetura. Como é que começamos a respeitar a Mãe Terra? Primeira coisa é o aspecto de sustentabilidade. E a sustentabilidade hoje virou um marketing. Tudo é sustentável, né? Eu sou sustentável. Você também é sustentável. Você está sentado na cadeira, nós estamos sustentáveis. Isso aqui é sustentabilidade. Não é nada. Isso aqui é apenas um sofá, uma cadeira, tá certo? Que está nos dando conforto, perfeito. O assunto é como fazer prédios, como fazer casas, como fazer fábricas, como desenhar o urbanismo de tal forma que ele não produza CO2. Tá? Esse é o primeiro ponto de sobrevivência, nossa. Tá certo? E isso é uma tarefa dos arquitetos, dos construtores e dos urbanistas e dos engenheiros, dos incorporadores. Porque a única coisa que a gente muitas vezes escuta é: não fecha a conta. Aqui não fecha a conta. A conta não vai fechar, é aquilo que nós estamos jogando de lixo debaixo do tapete. É isso que não vai fechar. Não é aquilo que nós fazemos melhor ou pior. É a irresponsabilidade de jogar lixo debaixo do tapete. Tá? Acho que você entende o que eu estou falando de lixo debaixo do tapete. É jogar o problema para o outro e dane-se, tá certo? O que eu quero é o meu dinheiro no bolso e você que cuida do lixo não sou eu. Então, todos os prédios devem tratar a água e jogar água limpa. O esgoto tem que ser limpo, começa por aí. Todos os prédios devem produzir sua própria energia, não precisa da rede. Mas e aí? Bom, é assim, net zero. E o que é a fonte de energia que a gente vive? É energia, quer dizer, luz, ok? Que é isso que a gente usa, que é, vamos dizer, uma reprodução do sol, né? Quer dizer, e que é a energia elétrica, né? E água. São as duas fontes de energia que a gente tem. Água, e por quê? Porque sem água eu não faço crescer nada. E aquilo que cresce, que nos alimenta, é água. O Brasil é o maior exportador de água do mundo. Por quê? Não, mas ele não exporta soja. Soja o que é? Água. Tá? Todo mundo fala: pô, você não bebe água Perrier? De jeito nenhum, eu não bebo uma água importada. Isso é um absurdo, a gente importar água. O Brasil é o único país, é um dos poucos países do mundo que, se você vê o gráfico que mostra como o mundo está secando, que é uma coisa impressionante, o Brasil é um dos poucos países que tem água em quantidades absurdas. Por isso que ele é o celeiro hoje do mundo. Tá? Por causa da água. Então a água é uma coisa que tem que ser preservada ou conservada. Como é que é a energia, que chama-se conservação da energia, que todo mundo fala: não, economia. Não, peraí, não é economia, é conservação. É como eu uso corretamente, como eu uso racionalmente a energia. Por isso que vem todo esse programa de Net Zero,
que é uma forma de você usar a energia de forma correta e não produzir CO2. E a parte mais importante este é o bloco do conceito de sustentabilidade. Para quê? Para preservar o meio ambiente, esse é o primeiro ponto. E preservando o meio ambiente, eu estou preservando a minha energia física, a energia física do ser humano. Você, quando acorda, tem uma quantidade de energia que chega no fim do dia, se acaba a tua energia, por isso você precisa, tá certo? Nós precisamos recalchutar o nosso. É que nem carro elétrico agora, que você precisa botar na tomada, né? Então, a energia humana é um dos fatores mais importantes nossos. E se a gente põe CO2, daqui a pouco a gente não consegue mais respirar. E você sabe muito bem que o ar é a coisa mais importante. Você pode passar, sei lá, alguns dias, meses sem comer, sem beber e tal, mas você não pode passar alguns minutos sem respirar. O ar é o único alimento importante que nós temos. Edu, dentro do mesmo assunto de ambiente, etc., quais são os projetos que você destaca recente que você fez, projetos corporativos, comerciais que você fez? Pode falar de algum para nós? Posso. Por exemplo, de urbanismo, eu e mais um grupo fantástico desenvolvemos o projeto do Parque do Vila Lobos e do Cândido Portinari, tá certo? Que são dois artistas, né? Um músico e um pintor dentro do mesmo parque, e nós transformamos esse parque num projeto incrível, lindíssimo. Quer dizer, seria revigorar o parque, dar uma... A palavra retrofit é muito usada para escritório, e eu talvez seja um dos primeiros caras que falam sobre retrofit e que fez reformas de prédios inteiros. O primeiro prédio inteiro que eu fiz que é retrofit, dar nova vida àquele lugar. Então, realmente, no caso deles, é quase um retrofit, é uma a reurbanização não é a palavra correta, ela é meia... reurbanização não serve, tá certo? Então, esse projeto é um projeto muito bonito, um novo propósito para a função daquilo que você vai fazer no parque, tá certo? Entendendo o que você vai fazer, o que você quer de lá. Do mesmo jeito que quando eu fiz o projeto do Pinheiros, do Clube Pinheiros, eu fiz o master plan do Clube Pinheiros, e eu fiz uma entrevista, o presidente queria que eu fizesse, eu falei assim, eu não vou fazer isso do jeito que você quer. Ele falou, ou eu faço do meu jeito, ou eu não vou perder tempo. Então ele falou, então qual é o teu jeito? Eu vou entrevistar, eu vou fazer uma enquete com os sócios, vou fazer uma entrevista, uma pesquisa com as pessoas que moram em volta do Pinheiros, e o terceiro, eu vou entender o que você quer, que a diretoria quer. O que bater faz parte do programa. Porque isto é um conjunto de coisas, não é a ideia de um indivíduo somente. Então, essa é a maneira como eu penso, tanto, por exemplo, numa parte de urbanismo, como numa parte de arquitetura. No caso do que você perguntou, um dos últimos projetos que eu fiz foi uma escola. E o cliente me pediu, falou, olha, eu quero transformar essa escola, eu quero que essa escola tenha seja uma coisa nova. Eu não quero que essa escola continue com cara de escola, tá certo? E a escola, então, por exemplo, não tem porta nas salas de aula. As salas de aula são praticamente abertas. O som de uma sala não passa para outra, tá certo?
A escola tem escorregadores, acústica fantástica, né? Acústica fantástica, e é uma escola net zero. E com ela eu ganhei 3 prêmios, 2 de arquitetura, Brasil e Américas, e arquitetura de interiores. Ela tem uma visão extremamente dinâmica em termos de comunicação visual de espaços, e as crianças se sentem extremamente felizes dentro da escola, e que é isto que, de novo, eu falo, inclusive falo sobre o livro Conforto na Arquitetura. Esse livro Conforto, eu não sei se eu te contei, mas me pediram para fazer para uma revista, 2 páginas, tal, sobre conforto. Eu falei, você está louco, não dá para falar. Conforto é uma coisa, é de uma complexidade, a palavra é curta, virou 360 páginas, quer dizer, tudo bem, tem muita... Por quê? Porque conforto é uma coisa extremamente complexa, e a função da arquitetura, de novo, além de preservar o ambiente, é dar conforto ao ser humano. Sabe, é só isso que a gente sabe fazer. É acústica, tá certo? É iluminação, qualidade do ar, tá certo? São todos os sentidos. O tato, o olfato, a visão, a audição. A única coisa que você não tem é o paladar, porque você não vai comer o sofá e o tijolo. Mas fora isso, esses 4 sentidos são básicos. Tem que estar integrado no projeto, né? Obviamente, em vez do paladar, eu tenho a parte estética, que aí é um outro assunto. Ou a qualidade da construção arquitetônica e a estética. Tá? Isso aqui é importante, quer dizer, o que é agradável na visão, tá certo? Aí é a parte estética. O que é agradável na visão é a cultura, é o momento que nós vivemos culturalmente. Então, eu quero uma coisa moderna. O que é moderno? Bom, moderno pode ser Bauhaus, né? Moderno pode ser lá para trás. É contemporâneo? É contemporâneo. É alguma coisa que me dê essa percepção de espaço maior, essa percepção de composição estética. Essa a coisa. Fala um pouco desse prêmio que você ganhou. Que prêmio é esse brasileiro? Quantos prêmios você já ganhou durante a jornada toda? Uma pancada de prêmios. Esse tem uma coleção lá bastante grande, né? Mas esse é o American Properties Awards, é em inglês. Esse ano eles são patrocinados pela Bloomberg e pela Emirates. Esse ano a Emirates foi o maior sponsor, e aí nós ganhamos 8 prêmios de arquitetura e de arquitetura de interiores. O Allianz Parque, que depois eu posso falar sobre ele, se você quiser. Se você for palmeirense, tudo bem. Se você também não for palmeirense, também não vou discutir, porque nós não estamos discutindo futebol, nós estamos discutindo a arquitetura do estádio. E tem uns caras que vêm, Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não precisa de mundial. Não precisa. Se for mundial, deixa os outros, a gente pega todos os outros prêmios, os campeonatos, tá certo? Não tem, mas que não tem mundial, bobagem. Mas enfim, os palmeirenses que prestigiaram. Aí você tem o Allianz, eu ganhei de arquitetura, a arquitetura do prédio do Bradesco Seguro em Alphaville, que eu não sei se você conhece, que é um prédio bastante interessante. O prédio da JBS, o Bloco 3, que é um prédio incrível como sustentabilidade, como qualidade do ar. Como qualidade do ar, não tem contaminação cruzada. Se eu tiver gripado ou com Covid e estiver aqui perto de você, não passa. Tá? É o único prédio em São Paulo e no Brasil, eu te explico. Daqui a pouco, deixa eu terminar o prêmio, a gente volta para lá, não esquece, tá? Aí, o prédio da arquitetura de interiores da Allianz Seguro, arquitetura de interiores da British American Tobacco, a Souza Cruz, a arquitetura da Germinari, do Instituto Germinari, arquitetura de interiores do Instituto Germinari,
E a Germinária é um projeto icônico. Até te convido a vocês para, se quiserem ir lá um dia e conhecer essa nova concepção, nova experiência de como estudar. Os jovens saem de lá com 16, 17 anos, tá certo? Você deve ter saído da faculdade, do ginásio científico ou clássico, né? Que na época, e você sabia o que você queria fazer? Você sabia? Eu fiz arquitetura. Eu fiz 5 faculdades diferentes. Você fez o quê? Eu fiz a primeira computação, depois administração de empresas, que deu base para ciência, economia, né? Uhum. Relações internacionais e uma outra de comércio exterior, né? Então ela acabou me dando base, né? Até mesmo com ênfase em economia, né? Quantas pessoas você conhece que terminaram o científico ou clássico, sabiam onde é que iam, fizeram universidade e quando terminaram a universidade falou, não é isso que eu quero. Quantas? Por quê? Porque o ensino está errado. O ensino não te prepara, né? Não te prepara para entender o que está dentro de você. Eu não sabia se ia fazer engenharia eletrônica ou arquitetura. Eu adoro eletrônica. Acabei fazendo arquitetura porque eu pintava desde os 11 anos, 12 anos. Eu sempre gostei de arte. Então eu falei, é a coisa que mais parece com arte. Quando eu terminei a faculdade, sabe o que eu falei para mim mesmo? Não vou fazer arquitetura. Acho a arquitetura chato, acho os arquitetos chato, acho os professores chato. Eu estava absolutamente revoltado com o tempo que eu tinha perdido dentro da faculdade, porque aquilo não era. Eu falei, eu vou pintar porque é a única coisa que eu controlo. Mas não, nunca fale dessa água, não beberei, né? Nunca! Porque se o dia que você falar, é o dia que, a partir daquele dia, na tarde seguinte ou no dia seguinte, veio o primeiro projeto para fazer e começou e nunca mais parou. Entendeu? Então, é muito isso. Mas você perguntou do negócio do ar, né? Sim, que era uma curiosidade. Para mim é bem interessante isso. Eventualmente posso falar de acústica também. Pode, completamente. O ar é o seguinte, primeiro, o prédio todo tem ar-condicionado pelo piso, tá? Porque isso, porque ar-condicionado pelo piso é a única forma de ter ar-condicionado em escritórios, em áreas grandes, até em áreas públicas. Outro dia eu estava, há um tempo atrás, estava em Paris, aliás, em Londres, e fui tomar o trem, o trem para Paris, o trem bala para Paris. Toda a gare em Londres, o ar-condicionado é pelo piso, lugar público. Por quê? Porque eu tenho 1,70 m, tá certo? Até 1,90 m eu preciso ter ar legal. Dali para cima não me interessa mais. Para que eu estou refrigerando lá? Então solta ar aqui embaixo, tira a 1,90 m, 2 metros, altura de porta, tá certo? E acabou. Lá em cima não sei. Isso dá 20% de economia no sistema de ar-condicionado. Só. Quer dizer, você precisa 20% a menos de máquina, 20% a menos de ar-condicionado. Nesse prédio, a gente usou chillers de absorção. O que são chillers de absorção? São chillers que não usam gás como meio refrigerante. É a água aquecida que se transforma, é um processo inverso, tá certo? Então, não usa gás, o meio refrigerante é a água, que é a coisa mais sustentável, e ele não é elétrico. Tá bom? Vamos deixar assim? A energia que ele gasta é exatamente 5, 8% de um equipamento de ar-condicionado, um chiller convencional. O pessoal de projeto de ar-condicionado
Ah, isso não funciona porque o COP. Dane-se o COP. Eu estou preservando a Mãe Terra, não estou querendo saber do COP. Quero que o COP se lixe, entendeu? No prédio esse da escola, a gente usa geotermia, quer dizer, eu uso a temperatura do subsolo para refrigerar a água, tá certo? Tá? Esse outro prédio eu uso chillers de absorção, tá certo? Que são fantásticos. Eles não são tão eficientes quanto os chillers elétricos, mas eles são extremamente sustentáveis, tá? E eu uso também a free cooling, rodas entálpicas, tudo isso dentro do processo, mas principalmente um sistema de purificação de ar, tá certo? Que ele cria moléculas que matam todos os micro-organismos que estão em suspensão. Cada laje tem 2.800 metros quadrados. Cada laje, com 4 colunas. Só 4 colunas. E foi o meu querido César Pereira Lopes, infelizmente falecido, músico maravilhoso, que, não sei se você lembra, na hora que eu lancei o livro Arte, Arquitetura e o Aço, ele estava tocando. Ele tocava jazz. Né? Eu gosto muito de música e por causa da música acabei entendendo muito de acústica. Não é que entendendo muito de acústica. Acabei tendo que entender que o som é uma coisa que pode incomodar muito se a acústica for ruim. Quantos lugares a gente vai? Restaurantes, Não, é isso que eu ia falar. Eu e a Naga, a gente almoça fora todo dia, não, Naga? A nossa maior reclamação é a acústica dentro do restaurante. Eu já resolvi a acústica de vários lugares. O Arábia, você ia numa mesa, sentava aqui, o outro cara sentava lá, parece que aquele cara que está conversando, você está sentado do teu lado. Então mandei pôr pistofibra no teto, você vai lá, tá lá. Tá. O Gero era a mesma coisa, falei pro Rogério, passa pistofibra no teto que se resolve e não fica ruim. Ele resolveu, porque o Gero é um tijolo quadrado, aquilo é uma tragédia, né? Porque o nível de Aurélio Flores, hein? Hã? Aurélio Flores, arquiteto. Não, é o Aurélio Flores, mas eu amo o Aurélio. Aurélio era, sabe, Aurélio, e em todas as minhas exposições, eu sempre... Mas ele não estava muito preocupado, não é que não estava preocupado, a acústica não era o assunto que estava no problema dele, entendeu? Ele não é esse. E a acústica, por exemplo, você vai no... Agora, acabou de pegar fogo o Yellow Giraffe, que é do meu amigo Tirone. E ele falou, pô, o que eu faço? Eu falei, põe o forro que eu trouxe. Esse forro eu trouxe da Europa a primeira vez, quer dizer, importei para coisa, porque eu tive, não sei se você sabe, eu importei mais de 10 tipos de produtos, piso elevado, carpete em placa, luminárias antirreflexivas, tudo isso porque eram coisas que não tinham em São Paulo e precisava provocar a indústria, porque a indústria, se quisesse, ia começar a fabricar, ia fazer, você ia comprar carpete, tinham 10 cores de carpete, 8 cores de carpete, e as cores que quem tinha desenhado aquele carpete nunca tinham estudado cor, entendeu? Então era uma tragédia. Então a acústica é importante. Vai no Yellow Giraffe, você já foi no Yellow? Então, vai agora lá, da acústica, você vai ver como está diferente, entendeu? O Arábia também. O frevo aqui da JK era uma tragédia. Tá todo com pistofibra no teto, que eu falei, faz isso aqui, ó, põe aqui o nome do cara é esse, vai lá e compra essa coisa e instala. Não, é feito aqui, é usado em hangar de avião para não dar muita reverberação na telha, tá certo? Agora nós estamos fazendo uma série de estúdios. Isso é bárbaro também. E você sabe que a telha metálica, quando chove na telha metálica, bate o pingo, e o pingo faz a onda, né? É aquela onda que faz o barulho, que é o caminhamento da energia. E o Serenésio, que é eu falei, eu tenho o Igor, tem uma solução ótima. Eu falei, pô, pelo amor de Deus, me dá a solução. É uma tinta que ela, quando
o pingo bate, o pingo não espalha a energia. Amansa. Emborrachada, não? Não, ele é corrugado. Tá. É uma coisa bárbara. Então, agora eu passo isso em tudo que é reverberante, tá certo? Porque aí realmente você perde. Por exemplo, o Allianz Parque. Você vai lá, senta na quando eu falei assim, eu quero que o som saia daqui e entre no campo. Porque eu quero xingar o juiz e eu quero que ele escute, não é certo? Ou quero que os torcedores vibrem e isso passe para os jogadores. E eu cheguei para o Serenesky e falei, Serenesky, eu não sei calcular. Eu sei o que tem que fazer, mas eu não sei calcular. Eu não sei qual é o ângulo que essa coisa tem que ter. Eu acho que é assim. Você está falando das cúpulas? É, da cobertura. Da cobertura. Eu falei, eu acho que é assim, mas eu não sei. Olha, é esse meu desenho. Aí ele chega depois de 2, 3 dias. Falei, você, hein? Eu falei, o quê? Como é que você sabe o que você fez? Eu falei, eu não sei o que eu fiz. Ele falou, deu 2, 3 graus de diferença no desenho teu para aquilo que a gente tinha que fazer. Quer dizer, a coisa é muito mais intuitiva do que... É que nem você vai num auditório na Grécia, num auditório, num teatro grego, e que o cara fala de lá e a reverberação, o som chega. Por que chega? Porque a onda é do mesmo jeito. Os caras que jogaram a gota d'água, calcularam qual era o coisa, fizeram um anfiteatro com os degraus corretos. Só isso. Simples. A arquitetura tem que ser simples. Se ela for complicada, ela não serve. E essa escola que foi premiada, qual que é e qual é que foi o destaque de arquitetura que você concebeu? Precisa ver. Você está entendendo? É uma coisa de sensibilidade, de emoção. É um lugar misterioso. É um lugar que abre a tua sensibilidade, o teu coração. Ele mexe com, tá certo? O tato, o olfato, a visão e a audição. Ela mexe. E é o Instituto Germinari, que hoje chama Instituto JF, e que é uma escola onde todas as crianças estão sorrindo. E ainda tem mais coisas. Outro dia um pai de uma das crianças falou, você não sabe o que é a escola. Toda manhã o meu filho vem me acordar porque está na hora de eu ir para a escola. Dele ir para a escola. Para eu não atrasar e que ele quer chegar antes na escola. Você já ouviu falar isso? Alguma vez, você tem filhos? Alguma vez o teu filho veio pegar em você, cutucar, falar, me leva para a escola? Você já ouviu falar nisso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Minha filha só se fosse para ir para o balé, meu filho para jogar futebol, mas então não. Você tem que acordar ele, tirar ele da cama. Eu, quando era pequeno, eu tinha que ir... um despertador, né? Aquele despertador tinha que pôr em cima de um prato para fazer barulho, entendeu? Para poder acordar, porque eu não acordava para ir na escola por dinheiro nenhum. Você sempre teve cisma com barulho, então, com acústica? Lógico, de manhã assim, eu acordava com um despertador desse em cima do prato, dançando, entendeu? Quer dizer, que é coisa mais desagradável. A gente estava falando agora há pouco sobre a questão do vidro, né? De onde surge isso. Nós estava dando uma aula que vem da areia, né? Aí tem essa coisa, né? Que o que mais deu conforto ao ser humano, né? Então, às vezes eu faço essa pergunta, aí um fala, Sofá. travesseiro, sei lá, poltrona. Aí eu falo, água, eu falo, nada disso, areia. Areia é a coisa que mais deu conforto ao ser humano. Areia, eu falo areia para simplificar, mas na verdade é a areia que foi transformada, e na verdade é a sílica, né?
Então, a areia, quando a transformação da areia é o vidro, tá? E é o vidro que foi a grande mudança da evolução do conforto com o ser humano, tá certo? Se não tivesse vidro, a gente não teria lâmpada, não teria o óculos. Você está me enxergando através do vidro. Através do vidro eu consigo ver dentro da matéria. Através do vidro eu vejo o cosmos. A gente só pôde entender o cosmos. Tudo bem que no passado os caras ficavam olhando o céu, sabiam onde é que eles sabiam se dirigir com isso, mas a partir do momento que apareceu o vidro, a leitura, a lente, mudou a grafia, as letras puderam ser menores, e em vez de ter livros escritos grandes, apareceu a gráfica, tá? O vidro, antigamente os castelos, as portas, as janelas e as portas eram de madeira, ou de madeira com ferro. Depois apareceram os vitrais evoluíram, apareceu o vidro. E hoje, o vidro, ou a janela, ou a porta, é o carimbo da história da arquitetura. Quando você olha de fora, você sabe qual é a história daquele prédio, quando ele foi feito, etc, etc. Lógico, pelo vidro, pela forma, a estética, que o vidro me permitiu uma estética que eu não conseguia fazer antes, tá? Mies van der Rohe foi o que usou vidros incríveis, as casas totalmente transparentes. Então, no Japão, Mies vai ver a cultura japonesa e se inspira nas casas japonesas cuja parede não tinha vidro e era de papelão e de madeira. E aí ele abre os espaços com o vidro, quando tinha o vidro. O vidro que entrou no carro, o laminado, o conforto que separa eu da parte estética, da parte externa, da paisagem, que me permite ver que entra o calor, hoje que vidros insulados que me permitem, vamos dizer, temperatura, infravermelho, ultravioleta, essas coisas todas. Então, a areia foi a grande revelação que transformou o conforto humano. E a gente nem percebe disso. Aliás, se eu quisesse beber água e não tivesse isso daqui, teria que usar plástico. No meu escritório é proibido de comprar copo de plástico, essas coisas todas, porque isso aqui é muito mais sustentável do que o plástico. Perfeito. Aí alguém vai falar, não, mas tem plástico que é sustentável. Eu falo, pera, pode ser até sustentável, mas não posso aumentar o lixo. Entendeu? Mas é reciclável. Bom, quando a gente tiver uma sociedade civilizada, que tudo aquilo que eu uso que é sustentável está separado dentro da minha casa e vai separada para ser reciclada, aí nós estamos conversando. Mas por enquanto nós não temos isso ainda, né? Nós temos anos atrás. É verdade. Acho que até a cadeia nem funciona tão direito assim, né? Porque muitas vezes a gente procura fazer a nossa parte dentro de casa, mas dali para fora você não tem mais controle sobre isso. Não tem controle. É uma pena, né? É uma pena. E agora um tempo atrás visitei na China uma usina que transforma lixo em energia. Uma coisa impressionante. Do lado de fora não tem um cheiro, nada. Dentro parece que você está entrando num laboratório, farmacêutico. E a limpeza total, e produz energia, e o que sobra é uma coisa chamada fly ash. Eu não sei se fly ash é quando o carvão termina ou a madeira queima, que fica aquela cinza, aquela fuligem. É isto que sobra da queima
de todo o material. E outra coisa, não tem fumaça, não. Não sai CO2, tá certo? Toda a filtragem, o ar é limpo e sai fly ash, que é usado para fazer construção, para fazer estrada, para tudo isso. Quer dizer, é reutilizado e pode virar até adubo. Você está partindo para o quarto livro, né? Qual o tema dele? O tema dele é urbanismo. Ele chama Brasil dois pontos, tá? E, na verdade, eu falo sobre as 3 capitais do Brasil, a sua história e o que aconteceu em Salvador, porque eu morei em Salvador, então eu tenho uma experiência em Salvador. Aliás, fiz 1 ano em Salvador, meu aniversário. Não, eu fiquei 4 anos, mas eu fiz 1 ano em Salvador. Depois eu morei dos 13 aos 17. E eu tenho a impressão que meu pai e minha mãe me fizeram lá, entendeu? Num carnaval, porque como eu nasci em novembro, deve ter sido em fevereiro, tá certo? Não, pelo cálculo, eu acho que é isso, né? Outro dia eu estava discutindo isso também, que era coisa. Mas enfim, sobre a Bahia, Salvador, né? Não sei se você sabe que mesmo em Salvador, a capital do Brasil, quando era lá no norte, mudou 12 ou 13 vezes de lugar. Ninguém sabia disso. Foi para Recife, foi para lá. Ficou lá para o norte. Depois veio para o Rio, o ápice do Rio e a decadência do Rio. Aí vai para Brasília e é essa cidade que, de uma certa forma, influenciou muito os caminhos do Brasil, né? E aí o último capítulo, que é o Brasil dois pontos, né? Tá. E aí? Where? Onde vamos? Para onde vamos, né? Como vamos? Como vamos? Como é que é essa estrada daqui para frente? Ele tem previsão de lançamento já, né? Eu acho que eu termino ele agora, porque eu tenho que ir para Brasília fazer porque eu sempre fui para Brasília, fico lá vou lá, passo um dia, quer dizer, vai de manhã, volta de tarde. Raríssimas vezes eu dormi em Brasília, mas eu fui para Brasília muito porque eu fiz vários projetos lá, né? Tá. Mas eu quero ir passar uns 3, 4, 5 dias para olhar de uma maneira, olhar agora desta maneira. Porque Brasília é uma cidade que não tem nada a ver com nenhuma cidade brasileira. Tem a ver com uma cidade russa, tá certo? E é uma cidade que muda o comportamento das pessoas, né? Por causa do espaço. Quer dizer, aquele negócio, detém o poder quem tem o espaço. Desculpa. Detém o poder quem tem o elemento escasso. E qual é o elemento escasso na arquitetura e no urbanismo? É o espaço. Então, se eu tenho espaço, eu tenho poder. O dia que eu ponho uma sala de 20 metros quadrados, 30 metros quadrados, 100 metros quadrados, pô, eu sou... Sim. Eu tenho poder. Na hora que você coloca a escala fora meio da escala humana, você está começando a mudar o comportamento. E é um pouco isso que eu falo a respeito do livro, e de todas essas mudanças de tamanhos, de escala, de perspectiva, de ambiente, tá certo? Eu não sei se você sabe quando é que foi projetado Brasília, né? Não, você comentou um pouco. Então, Brasília é uma ideia, é um projeto de 1850 e foi inaugurado em 1960, ou seja, 110 anos depois. Quer dizer, é aquele negócio, como fazer uma obra nova velha, né? É uma obra nova velha. E você sabe uma coisa ou outra? Você sabe que hoje Brasília, se não for a terceira, já é quase a segunda maior cidade do Brasil. É mesmo? Sabia disso? E por quê? Se ela não produz nada? Não tem uma indústria. Tem indústria, sim. Pouca coisa, muito pouca coisa.
tá certo? Então, é uma cidade dormitório de serviço. Edu, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta muito de pintar. Qual a influência da arquitetura nos seus trabalhos de pintura? Aí você está fazendo uma pergunta que é o contrário. Qual na verdade, a pintura, a escultura que permite a criatividade para usar dentro da arquitetura. Tá certo? É essa a diferença. Mas eu pensei que a origem fosse a arquitetura, que você pratica há muito tempo e que você foi para a pintura e influenciou. Qual a influência que tem na arquitetura? Ao contrário, eu comecei a pintar e depois eu fui fazer arquitetura por causa disso. E vamos dizer, o processo todo criativo que originou todo o trabalho da arquitetura. É exatamente isso. O Le Corbusier falava uma coisa interessante, que todo o artista pode ser um arquiteto, mas nem todo arquiteto é um artista. E é uma baita de uma verdade. Tá? Então, e a coisa mais engraçada é porque eu fui ter aula de pintura, quer dizer, eu já pintava, fazia as coisas, aí eu resolvi ter aula de pintura, fui no Goethe-Institut, que tinha um professor alemão que tinha um curso livre de pintura, chamado Adam Finnerkes. E eu cheguei lá todo, já com o pincel já, sabe qual é? Pronto, cheguei aqui, vou pintar, né? Aí ele perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, vim aprender a pintura, tal, não sei o que. Aí ele falou, eu não vou te ensinar a pintar. Eu vou te ensinar a ver arte. Porque só depois que você aprender a ver arte, é que você vai poder pintar. Tá certo? Que é um pouco aquela história do aluno que chegou para o mestre no Japão e falou, eu quero desenhar o melhor bambu do Japão. Aí o cara falou, é? Então você vai passar 5 anos desenhando a folha. Depois você vai passar mais 5 anos desenhando o caule. Depois você vai passar mais 5 anos desenhando todo o caule do bambu completo. Aí depois você vai passar 15 anos nunca mais olhando para um bambu e passando longe. Aí você vai chegar, um dia, vai sentar e vai desenhar o melhor bambu que já foi feito no Japão. Tá? É o seguinte, é a experiência, é o teu conhecimento, é a tua knowledge, né? Quer dizer, é isto que faz a tua experiência se transformar numa realidade. É o que transforma o ar em arquitetura. Que na verdade é o que a gente faz, né? Transformar o ar em arquitetura. Porém, a gente tem que respeitar o ar. Perfeito, Edu. Tá certo? A gente está chegando ao final do programa. Damos uma aula. Que aula, né? É um prazer enorme recebê-lo aqui. Gente, estivemos aqui com o arquiteto Edu Rocha, que deu uma aula. Muita coisa a gente não sabia, né, Onaga? E passa a conhecer na parte de arquitetura e urbanismo. Edu, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição. O dia que vocês quiserem visitar a escola, Vamos combinar. É indescritível e é por isso que eu não consigo, não posso falar mais, tá certo? Bom. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá mesmo. Aí depois você me conta o que você viu. Tá bom. Com compromisso esse de jornalista de escrever o que você viu. Tá bom. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todos.